Boa noite. Vamos para o nosso culto. Ontem nós lemos sobre o capítulo dos bem-aventurados aflitos e a gente prosseguiu, as causas anteriores das aflições. E aí a gente continua sobre esse capítulo, porque ele é bem interessante para a gente estar revendo, Para a gente estar entendendo a nossa vida, o que nós estamos fazendo para que ela fique melhor. Qual a mudança de nossos hábitos, identificar os nossos hábitos, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. A gente só consegue mudar quando a gente identifica. Então, mudança de hábito, mudança de pensamento, não querer mais continuar da forma como está e se não está sendo bom, se a gente não está gostando. Então é muito importante, no culto a gente consegue ir identificando, porque cada vez que a gente lê, por isso que se a gente lê repetido, o item não tem problema algum. Ele vai fazer a gente rever o que nós já lemos, entendemos uma parte. Ao ler de novo, nós entendemos mais outra parte. E assim vai clareando as ideias, os nossos sentimentos. E a gente vai mudando de atitudes. Isso é mais importante. Que a gente tem força, coragem, confiança, desejo, para poder mudar as nossas atitudes. E essas atitudes, às vezes a gente fala assim, por que está tão difícil mudar essas atitudes? Porque muitas vezes essas atitudes, elas são de muitos tempos, de muitas reencarnações. E para mudar de uma vez, a gente não consegue, mas a gente consegue a conta gotas que seja. Se a gente conseguiu dar um passo, vamos celebrar esse um passo que a gente já conseguiu dar. E o mais importante, não exigir do outro, exigir somente de nós. Do outro fica para que ele se identifique, se conheça e veja onde ele quer também mudar. E se pede ajuda, aí a gente vai ajudar à medida que ele dá conta também de caminhar. Porque às vezes ele nem consegue caminhar tanto quanto a gente quer arrastar. Então é importante a gente esperar. Boa noite, Cássia, que bom que você está aí, minha irmãzinha. Tem outra pessoa ali que eu não consigo identificar. Se quiser se identificar, vou ficar feliz. Então vamos para o início do nosso culto, onde todo dia a gente diz, eis que a porta bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, imaginemos Jesus nesta hora, à nossa porta. Ele está batendo. Vamos abrir? Que seja bem-vindo nosso Senhor Jesus Cristo e a todos esses amigos espirituais, anjos protetores, que venham nos auxiliar neste momento, nos ajudar, guiando nossos caminhos, nos fortalecendo na nossa vontade e fazer essa vontade virar ação. Que o desejo possa ser forte, fazendo a ação, e que nós possamos seguir um caminho melhor. Pedimos, Senhor Jesus,
com muito carinho e amor por todos estes que se encontram doentes, que estão acamados em casa, esperando tratamento, esperando a solução de alguns preparativos, por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão necessitados imensamente de conforto, de carinho, de sentir seguro, mesmo passando por tudo que tiver que passar, passando seguramente. Nosso Deus misericordioso, o Senhor sabe de todas as pessoas que precisam. Eu nem preciso dizer. O Senhor sabe que essas orações que nós nos unimos possa chegar até eles como um bálsamo, como lenitivo, como um amparo, que possa fortalecê-los para mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar, gente, colocar a água, tá? Para o culto. E seguindo aí as causas anteriores das aflições do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 8 adiante, que nós lemos ontem, até do item 6 até o item 7. 2 itens que nós lemos, e hoje 3 itens que não são grandes, são pequenos. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal, ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem, a exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que nos castigam, e provas que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, dá ao homem a oportunidade da reparação e não a condena irremediavelmente pela primeira falta. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente comete alguns erros, mas Deus não pune da forma que a gente fica inerte, parado, sem ação, sem mudança, sem consertar aquilo que nós erramos. Não é igual um professor rígido que dá o ditado e ali a gente vai escrevendo, de repente a gente fala assim, lembrei, eu escrevi essa palavra errada, eu posso consertar? E aí ele vira e fala assim, não, agora vai ficar errado, para você perder ponto. Não. Por isso que às vezes eu não concordo com a forma das pessoas, determinadas ensinos, né, que fazem tão rigidamente, porque Deus espera que a gente reconheça o nosso erro, que Deus espera que a gente veja onde nós erramos e que a gente volte para poder consertar, seja agora nessa reencarnação, ou seja nas próximas. Porque às vezes só depois que eu desencarnar que eu vou reconhecer que o meu erro. Então eu volto para consertar. Mas nessa encarnação, se eu reconheço que eu errei, eu posso ir lá e consertar. Ele não vai ser rígido e virar para mim e falar assim, agora só na outra reencarnação você vai ter que reparar esse erro. E às vezes, muitas vezes, a gente passa isso nas escolas. Por isso que eu não concordava mesmo, porque se eu estou reconhecendo, por que eu não posso ser reavaliada, né? E assim nós somos reavaliados a todo instante pelo nosso pensamento que muda, a nossa atitude que muda, o nosso hábito que muda, o nosso movimento, o nosso sentir. Nós tínhamos
Até ontem se nós éramos ainda cheio de amargura, cheio de angústias, de estar querendo fazer o outro pagar pelo que ele me fez, pelo que ele possa ter me atrapalhado. E aí, a partir de hoje, ao tempo que eu aprenda que desta forma eu não ganho nada, porque eu estou só remoendo e criando uma doença dentro de mim, e eu não estou tendo um olhar significativo para o meu irmão ali, né, que errou, o que vai me valer tudo que eu aprendi? E ali eu posso voltar e consertar. Olha que ótimo que eu consegui ver que eu errei e volto e falo, por favor, meu filho, você me perdoa, você me desculpa o que eu fiz, porque eu não estava em sã consciência. Né? Ter um olhar para com o outro, que ele também erra, que ele às vezes está doente, por isso que ele tem essas atitudes. E aí ali a gente está fazendo, redesenhando, né? Eu só agia assim, né? Toma lá da cá. Fez, bateu, levou. E aí eu aprendo que bateu, eu ensino ele como fazer sem bater. Olha que atitude legal isso. E aí, já pensou se a pessoa fala, não, só na próxima reencarnação que você pode fazer isso. Que triste que seria, né? Seria uma caminhada angustiante. Mas não, eu posso. Nós podemos voltar e falar, por favor, me perdoe. Eu fui errada. Eu estava completamente equivocada quanto ao meu sentimento, quanto ao meu pensamento, como a minha forma de meus hábitos anteriores. Agora eu quero ter novos hábitos, novos sentimentos, novos pensamentos e seguir adiante, mais livre. Entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Então, às vezes, nós estamos passando por determinadas coisas, sofrimentos, algumas provas que nós estamos passando, não é porque eu fiz mal a alguém, eu estou pedindo para que eu possa melhorar mais rápido. Eu pedi lá na hora que eu estava reencarnando. E se a gente virar e falar assim, não, eu não pedi nada disso não, vai ser pior. Porque aí eu estava numa condição tão ruim, que eu venho sem ser... eu volto aqui sem eles me perguntarem nada. Eu tenho que vir e resolver. E aí eu vou passar por todas as provas e expiações com muito sofrimento, porque a minha situação era tão ruim, uma situação evolutiva de pensamentos ruins, de negligências, era tão grande, que eu já venho para poder as reencarnações compulsórias. A gente não combina, a gente não está lá redefinindo como vai ser a nossa reencarnação. Na hora que a gente vê os nossos erros, a gente chega a falar com eles assim, isso lendo nos livros de André Luiz, né? Ele conta isso. A gente vira e fala assim, me dá todas as provas que eu tenho para me poder já me regenerar, para eu poder vencer quitar essas dívidas com as pessoas. E eles viram e falam assim, você não dá conta. Você ainda não dá conta de passar por isso. Então a misericórdia de Deus é tão grande que eles vêm fazendo isso conosco para que a gente possa passar da forma que a gente dá conta de passar, da forma mais branda, mas que a gente passa com beleza, com a beleza e com amor, né? Espíritos para concluir sua purificação e apressar seu progresso. As
Assim, a expiação serve sempre de prova, porém, a prova nem sempre é uma expiação, porque tem diferença entre prova e expiação. E aí, eu vou até buscar aqui. Pra gente, só para eu não confundir, tá? Então, a expiação decorre de faltas cometidas pelo espírito, segundo a questão 998 do Livro dos Espíritos. E se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então vem um problema e ali eu tenho que vencer aquele sofrimento moral. E aí eu vou passar pelaquela prova de um sofrimento moral, onde eu não vou me rebelar, eu vou passar por ele. É só a gente lembrar, né, que esses grandes espíritos que passaram aqui na Terra e ajudaram tanta gente, eles não tinham mais expiações, eles tinham só provas. Eles passavam pela prova da humildade. E ali eles cresciam ainda mais, evoluíam ainda mais. Uma evolução moral enorme. Porque eles venciam todo o nosso orgulho, o nosso egoísmo de impor a eles o que eles ainda não tinham que passar. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Seja bem-vinda. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado de sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la. Tais são essas pessoas que de tendências naturalmente boas, de almas elevadas, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior e que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem lamentações. Ao contrário, podem se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Então, esses espíritos missionários, eles vêm sem nada reclamar. Não reclamam. Passam por todas essas provas que tudo que imagina São Francisco de Assis, né? O quanto que ele veio buscar trazer para nós esse amor, reviver esse amor de Jesus para a gente. A humildade ali, aquele amor onde curou muitas pessoas. Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Chico, eu acho que esse Papa Francisco, o João Paulo, são missionários, né? Então tem muitos outros aí que são missionários, são pessoas corretas ao extremo, não sai de jeito algum dessa lei divina, né? Dessa condição moral é cada vez maior, cada vez mais bonita. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto.
É uma prova de uma firme decisão, o que é um indício de progresso. Então, quando a gente consegue passar por nossas expiações e nossas provas, a gente passa nessa condição de firme decisão de eu vou chegar até lá na frente vencendo a mim mesmo. Porque é isso que eles fazem, é isso que a gente faz quando a gente já não tem mais expiações, mas pede uma prova para vencer a si mesmo. Toda vez que a gente vence as nossas emoções, os nossos sentimentos, esses que são mais endurecidos e que provoca ainda condições piores a nós e a outros, nós não estamos passando ele da melhor forma. Nós não estamos vencendo a nós mesmos. Aliás, nós estamos impondo ao outro o que nós queremos. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. E aí, para aqueles que não conhecem o Espiritismo, no Livro dos Espíritos tem a classificação dos espíritos. Por isso que ele fala que espíritos puros em mundos felizes, né? Porque aí vem a classificação dos espíritos puros, impuros, espíritos ruins, espíritos bons. E aí vem uma classificação para a gente entender em que faixa etária que a gente vive, né? Que a gente ora está lá, ora está cá, mas espírito puro é aquele que não está livre disso tudo aqui que a gente vive e remói, fica triste, chora. Para ele é mais tranquilo passar. Ele passa assim de uma forma muito diferente. Ele passa de uma forma confiante, numa confiança tão forte em Deus, tão forte, que todas essas outras coisas que nos acontecem e que fazem a gente sofrer, chorar, eles olham de uma outra, tem um outro ponto de vista, tem um outro olhar para aquilo. É só quem leu o livro 50 anos depois e Renúncia vai ver a história das duas reencarnações de Célia, né? Ela vem como Célia e depois vem como Alcione em Renúncia. 50 anos depois ela vem como Célia e aí depois ela vem como em Renúncia ela vem como Alcione. E ali ela dá uma aula para a gente de como viver nesse mundo. Ela chora, ela tem sofrimento, mas a tristeza é grande, né? Então, quando a mãe dela morre, quando ela descobre quem é o pai dela, as condições que estava, mas ela, toda vez que isso acontece, ela chega, faz a sua oração e pede a Deus, me dá força para passar por isso sem cair, me dá condição, fica junto comigo. Ela eleva aquele pensamento, aquele amor, sabe? Ela coloca o amor acima de tudo. E leiam o livro para vocês verem o que ela passa, se não é as coisas que nós passamos e a gente acha a gente acha que ainda é um desaforo, a gente acha que está injusto, mas lê história 50 anos depois e Renúncia, para vocês entenderem o que é um amor maior. Porque nós vivemos aqui ainda muito baseado nessa condição de que a gente quer a gente quer as coisas da nossa forma. Nem sempre a gente aceita como precisa ser para nosso adiantamento. Porque às vezes foi essa prova mesmo que eu pedi. Às vezes eu estou passando pelas coisas que eu pedi essa prova, eu pedi essa expiação.
Eu não sou espírito superior, um espírito aqui quase que puro para não passar por expiações. Eu estou aqui numa condição assim de aprendizado mesmo, de crescimento, de mudança de atitude, de hábitos, e eu só vou vencer isso quando eu conseguir mudar esses hábitos, essas atitudes, quando eu conseguir passar pelas provocações, por tudo, amando ainda. Ali eu consegui melhorar um pouco, porque eu vou olhar para o outro e realmente enxergar que ele é uma pessoa, se ele faz o mal, ele ainda é uma pessoa doente. E ali eu vou conseguir vencer todo esse sentimento que a gente tem de orgulho, de vaidade, que é quando vem te atinge, né, muito fácil, e você ainda tem um sentimento de amor, de carinho, de cuidado com ele. Nas suas diversas existências corporais... Não, peraí, vou voltar aqui. Os espíritos só podem alcançar a perfeita felicidade quando são puros. Qualquer impureza lhes impede a entrada nos mundos felizes. É como se fossem os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada numa cidade é interditada até que eles estejam descontaminados, purificados. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. E às vezes a gente não suporta, a gente passa. E a gente ainda pede para passar depressa. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quando maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Depende dele, de sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder seu fruto pelas lamentações. Caso contrário, terá de recomeçar. E assim nós estamos recomeçando várias vezes. Nós estamos recomeçando. Que nós possamos entender essa prova e expiação na nossa vida. Identificar, né? A gente conseguir identificar. Então, se isso está acontecendo, como que eu posso fazer diferente do que eu sempre fiz para que eu possa vencer nesse momento agora, a partir de agora eu possa vencer as minhas deficiências, né? Para que eu possa aprender a amar ainda acima de tudo, porque Jesus fala, amai como eu amei. Se me amas, faça o que eu fiz. Então a gente precisa estar olhando muito para dentro e observar a gente o tempo todo. Qual é o nosso sentimento, qual é o nosso pensamento, o que nós gostaríamos de fazer, se está digno de fazer, se está apropriado fazer. Diante de cada situação, a gente está nos observando para a gente vencer a nós mesmos. Porque é isso que nós estamos precisando. Não é vencer o outro, é vencer a nós mesmos. É deixar de lado o que os outros fazem com a gente e não querer mais, nunca mais, gente, vingança. Porque nós estamos, enquanto a gente ainda sente vontade de vingar, enquanto a gente ainda sente vontade de ficar na espreita, a gente fica doido esperando para dar um bote, nós estamos atrasados demais. Nós estamos muito atrasados. Então, se a gente já vencer isso, nós já vamos sair daquele modo primitivo
mais só na condição animal, que é instinto, né? Porque como o capítulo aqui na frente sobre o amor, ele fala que o homem, quando ele passa esse instinto, ele começa a sentir. E depois nós começamos a fazer. Então, que a gente vença os nossos instintos e a gente comece a viver mais o amor, o sentimento. Obrigada a todos, né? Que nós possamos ter bons sonhos e bom sono. Que Jesus ponha a mão em cada um de nós, nos ajudando a arrancar de nós tudo isso que não vale a pena mais viver, para que a gente se torne livres. O outro pode até querer se amarrar a nós, mas que nós possamos nos libertar, mudando o nosso sentimento, mudando a nossa condição mental, mudando a nossa fixação mental. Aquilo que eu fico, que eu mais penso, é o que eu vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Lindo dia, linda manhã, linda noite. Obrigada.